Olá, mãezinhas! Olá, crianças! Tudo bom? Hoje é dia 7/6 de 2021, segunda-feira. Nós estamos no roteiro de estudo 15. Então vamos lá? Hoje é dia de matemática. Vamos ler aqui a primeira atividade, o que é para fazer. Número 1. Na lanchonete da escola, Matheus comprou bombons e um misto quente. Ele pagou com uma nota de R$ 5, uma nota de R$ 2 e uma moeda de R$ 1. Então, olha lá, R$ 5 aqui, R$ 2 e R$ 1. Aí a pergunta é, quanto Matheus pagou por sua conta? Então, vamos somar aqui 5 mais 2 mais 1, tá bom? 5 na cabeça, depois conta mais 2. O próximo número é 6 e o outro é 7. Tem uma tabela aí para vocês olharem. E depois, 7 na cabeça mais 1 vai dar 8, tá bom? É assim que a gente vai fazendo as contas, tá? Se quiser pode colocar 5 bolinhas, mais 2 bolinhas, mais uma bolinha, ou 5 pauzinhos, 2 pauzinhos e mais um pauzinho. Desenha, conta todos depois para ver quanto tem, tá? Uma forma de contar, pode contar com palitinhos, lacres de refrigerante, tá bom? Material que quiser utilizar aí para fazer contagem. Se quiser usar os dedinhos também pode, tá? Não passando de 10 dá para usar, certo? Em um jogo, vamos ver aqui agora, em um jogo de cartas, Pedro marcou 4 pontos na primeira rodada e na segunda rodada ele marcou 6. Ele disse que fez 9 pontos ao final do jogo. Agora responda, você concorda? B, qual seria a pontuação correta? Então, primeira rodada, quando você faz uma rodada de jogo, você joga a primeira vez e a primeira rodada. Fez 4. E depois fez mais 6. Então, vamos pôr um número maior na cabeça. 6 na cabeça, com mais 4. O próximo número depois de 6 é 7, 8, 9, 10. 10 pontos. Então, ele errou, né? Ele disse que foi 9. Então, você vai colocar se concorda ou não e qual que é a pontuação correta, tá? Você já observou? Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos, informativos, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil uma situação envolvendo números. Ele pode representar o número de produtos mensais vendidos no mês por uma fábrica, a quantidade de votos dos candidatos a um cargo político, o consumo mensal de água ou energia elétrica de uma família, entre diversas outras situações. Então, os gráficos servem para representar, eles vão mostrar de forma mais fácil situações que envolvam números, tá bom? Aí existem vários tipos de gráficos, a gente pode utilizar tabelas para colocar também esses números, para a gente visualizar de uma forma fácil. Então, vamos por vez, tá bom? E mostrando um gráfico de cada vez, um tipo de gráfico, tá bom? De cada vez para que as crianças possam assimilar. Então, vamos lá. Aqui, ó, os alunos do primeiro ano fizeram uma pesquisa sobre quais eram os brinquedos preferidos da turma. Então, você tem uma quantidade de alunos na sala de aula e todas as crianças gostam de brinquedos. Então, foi votado, foi perguntado para cada criança que brinquedo ela mais gostava. E aí foi colocado num gráfico, foi anotado e depois foi feito um gráfico para mostrar. O gráfico é algo que você olha e você já sabe o número, sem precisar ficar fazendo muita contagem, né? Porque eu posso descrever num texto a quantidade de brinquedos que cada aluno mais gostava, tudo mais, mas assim num gráfico fica muito fácil. Então vamos lá, como é que é esse gráfico? O gráfico tem 2 linhas, aqui ó, essa linha vertical, que é em pé, e a outra linha horizontal, que a gente chama de eixo, tá bom? Que é na linha e coluna quando é vertical e linha quando é horizontal, tá bom? Nessa linha horizontal ficou aqui ficou desenhado os brinquedos, o tipo de brinquedos que as crianças votaram. Então, o tipo de brinquedo foram 4 brinquedos, tá? Ursinho, avião, carrinho
e uma tartaruguinha aqui. Então foram os brinquedos mais votados. Então, tá? As crianças gostaram mais desse aqui. Então foi perguntado sobre esses brinquedos quais elas gostavam mais. E aí foi colocado aqui, ó, uma escala de até 9, tá? Porque os votos máximos foram 9, tá? Dos brinquedos. Então, se os votos máximos fossem 10, a gente colocaria 10 aqui nesse eixo vertical. Se fosse 20, colocaria 20. Mas como foi 9, o máximo, nós vamos colocar nessa linha vertical aqui, marcar 9, tá bom? E na linha horizontal, vamos marcar os brinquedos. Poderia ser outra coisa, se fosse votos de candidatos, quantos votos os candidatos de uma eleição teriam recebido. Aí embaixo colocaria os candidatos e aqui em cima colocaria a quantidade de votos ou a porcentagem, tá? Que normalmente, como é uma quantidade muito grande, a gente coloca em porcentagem. Então, esse seria um tipo de gráfico. Esse é o mais simples para as crianças começarem a entender o que é gráfico. Então, vamos lá. Aqui no ursinho, vamos contar quantos quadradinhos tem. Cada quadradinho é um voto. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Então, tá vendo que tem um pontilhado aqui, ó. Então, nessa linha 6, fica pintado aqui, ó. Cada linha fica pintado um quadradinho. Foram 6 votos. Pro aviãozinho, aqui, olha, 9 votos. Pode ver que tem um pontilhado aqui, vai dar na marcação 9. Então, foram 9 votos. Cada quadradinho, se contar aqui, tem 9. Aqui, para os carrinhos, então, tem 3 quadradinhos. Isso está representando, cada quadradinho representa um voto, então foram 3, tá? Olha, você vai pôr uma régua aqui, você vai chegar aqui, ó, número 3. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, conta nos quadradinhos, se você seguir esse pontilhado, vai dar aqui no número 4. Nessa linha aqui, ó, vertical, marca a quantidade de brinquedos, tá bom? Então, os quadradinhos têm que serem pintados, a gente normalmente pinta para ilustrar cada voto, tá bom? E vai indicar. Então, você olha no gráfico, eu já sei, olha, as crianças gostaram de 9 crianças, 6 crianças gostaram de ursinhos, preferiram os ursinhos, 9 crianças preferiram o aviãozinho, 3 crianças preferiram o carrinho e 4 crianças preferiram, né? No caso, aqui, a tartaruguinha. Aí, se eu quiser saber quantos alunos votaram, é só eu contar a quantidade de votos. Se 6 votaram no ursinho, 9 votaram no aviãozinho, aqui que número 3 votaram no carrinho e 4 votaram na tartaruguinha, então eu vou somar essa quantidade, né? Uma forma de somar é sempre pegar um número maior. Por exemplo, olha, 9, aliás, por exemplo, 6 e 4. A gente de cabeça já sabe que 6 e 4 dá 10, então a gente procura somar os números exatos primeiro, ó. 6 e 4 dá 10. Aí eu pego um número grande, 10 com 9, 19. 19 com outro númerozinho pequenininho lá, que é 4, 9, 20, 21, 22, 23. Tá bom? Então, é isso mesmo? Ah, não, é 6 com 4 aqui, 10. 10 com 9, 19. E aqui são 3. Tá? Contei errado. 19, 20, 21, 22, 22. Então, daria 22 crianças, tá bom? As crianças podem colocar 6 bolinhas depois, ou então ela vai contando, ó, quadradinho por quadradinho, porque você não precisa contar a bolinha, porque já tem o quadradinho, tá? E ela vai contando um por um até ela descobrir um número, ou então fazer aquela continha, 6, ensinar as crianças a armar a continha, 6 mais 4, aí dá 10, aí faz outra continha, 9 mais 3, tá? 10, 11, 12, aí depois soma 12 com 10, 22, é uma outra forma, tá bom? Pra não fazer aquela continha enorme, que a criança se perde. Tá certo? Então, não importa a forma, importa que a criança chegue no resultado. A gente pode colocar os palitinhos, colocar lá os lacres para representar cada quadradinho e fazer ela ir contando, tá bom? Então, aqui, nós vamos, depois na próxima página, vai perguntar sobre esse gráfico. Eles vão olhar lá, qual foi o brinquedo mais votado. Então, o legal do gráfico que a gente olha, já tem colorido aqui, ó, tem uma faixa maior aqui, ó, uma coluna maior aqui, eu já sei que é o mais votado, é o avião. Então, vai colocar lá, avião. Depois, qual a diferença de votos entre o urso e o carro? É só olhar aqui, ó, o urso teve 6 e o carro teve 3. Então, vou pôr na cabeça um número menor, 3.
Para chegar, eu quero saber a diferença. Aqui, ó, 3, se eu puser uma linha 3 com 3 é igual, né? Então, essa parte de cima aqui, olha, que tem um a mais é a diferença. Então, olha lá, 3 na cabeça, 4, 5, ai, meu dedo onde vai aqui? 3, 4, 3 na cabeça, 4, 5, 6. Para chegar no 6, são 3, tá? A diferença é 3, ó. Visualmente, pode até marcar com a régua aqui para a criança ver. A parte que fica igual é aqui, ó, no 3. E a parte diferente é essa parte de cima, que são 3 quadradinhos lá para cima. Então, a diferença entre o carro e o urso foram 3 votos, tá bom? O ursinho aqui teve mais, 3 a mais. E o carro, 3 a menos, tá? A gente vai explicando isso para eles. Quantas crianças participaram da pesquisa? Daí eu tenho que fazer aquilo que eu falei. Vamos contar todos aqui, tá? Vai somar mais 6, mais somar mais 9, somar mais 3 e somar mais 4, tá certo? E aí coloca o resultado. E essa é a atividade, tem aqui um link, atividade de hoje, segunda-feira, tá bom? Depois eu gravo a de amanhã. Um beijinho, até amanhã. Tchau, tchau.